Futuro servidor público da Guarda Municipal de Alfenas, em Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a redação, sobre a prova discursiva desse concurso, porque sim, vai ter redação. Eu sei que é nessa hora que muito candidato chora, mas é totalmente possível conseguir a aprovação. Eu tenho 2 alunos nota máxima no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Banca FGV, que é uma das mais temidas do Brasil. Então, se eles conseguiram com a FGV, você também vai conseguir com a IBGP e vai garantir a sua aprovação, porque muita gente foca na objetiva, foca no TAF e não foca na redação. Então a redação vai ser o seu diferencial e você vai conseguir a aprovação. Eu já trabalhei com muitas pessoas que foram aprovadas em guardas municipais, Polícia Federal, Polícia Militar, e você também vai conseguir, porque isso vai transformar a sua vida, até porque quando a gente fala de cargos de segurança pública, são cargos muito importantes no serviço público para manter a ordem social. Então eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu propósito, a sua missão de servir a sociedade, de proteger os cidadãos por meio desse concurso público. Por isso que eu vou te dar as ferramentas valiosas nesse vídeo aqui para que você consiga a sua aprovação. Conforme o edital, a redação, ela vale 20 pontos. 20 pontos é muita coisa. E para você, vamos falar a verdade aqui, embora isso não esteja no edital, para você conseguir uma aprovação ali, primeiros lugares, o ideal é tirar de 17 a 18 pontos. Professora, é muita coisa. Gente, não é. Porque se a gente tem uma estratégia específica, a gente consegue resultado. Porque redação não tem nada a ver com opinião, não tem nada a ver com criatividade. Quando a gente olha o edital, gente, as bancas elas não colocam assim, o texto tem que ser criativo, o texto tem que ser diferente. Não, as bancas colocam critérios objetivos. Língua portuguesa, estrutura, argumentação, coerência. Então, os critérios de avaliação são objetivos. Então, você não tem que ser criativo. Muita gente confunde isso, né? Eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser diferente. Não. Eu tenho que expressar minha opinião. Não. A gente vai sempre fazer um texto voltado para a banca. A banca, ela quer ver algum norte argumentativo ali, uma discussão que seja racional, crítica e científica, que não tem nada a ver necessariamente com a sua opinião. Então, a escolha do que a gente coloca em termos de palavras, então a seleção vocabular, a escolha de citações e leis está totalmente alinhada com a grade de correção da banca. Por isso você não tem que ter medo de redação. Um dos maiores mitos que eu quebro dentro do meu curso é o fato de que as pessoas acham que redação tem que ser criativa, tem que ser original, que tem que pôr opinião. Uma coisa é um posicionamento crítico, racional, científico alinhado com a banca. Outra coisa é você vomitar aquilo que você pensa. A banca não quer os seus pensamentos individuais. Ela quer o discurso que ela considera o adequado, que ela considera o legítimo. E aí, pensando nesse edital, vocês terão que produzir um texto dissertativo argumentativo de no mínimo 20, máximo 30 linhas. E nessas 30 linhas, a ancoragem argumentativa é Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal, todos esses princípios que norteiam a sociedade. Então, não é uma redação para a Guarda Municipal de Alfenas, é uma redação para a Banca IGP, porque é ela que vai analisar o seu texto, é ela que vai atribuir ponto. Então não fica pensando, eu tenho que fazer um discurso alinhado com a Guarda Municipal. Não, o discurso é alinhado com a IBGP, porque essa é a banca que vai ler o seu texto. São os professores que estão lá escalados que vão ler aquele texto, comparar com a grade de correção e atribuir sua nota. Então isso é tão libertador, porque a gente tende a achar que eu tenho que fazer o discurso para a instituição, que eu estou pleiteando concurso público. Por exemplo, eu sou professora servidora pública há 8 anos. A gente tende a achar, eu tenho que fazer um discurso alinhado com o governo do estado de Mato Grosso. Não. Eu tenho que fazer o discurso alinhado com a banca. No meu caso, foi a IBFC no meu concurso público. Então, é sempre pensar a banca. E não pensar, por exemplo, o governo, prefeitura ou a corporação, mas pensar o que a banca quer ler, porque é ela que vai atribuir nota. Então, é muito importante construir esse discurso que tenha citações, tenha leis também que vão embasar todas as ideias que serão defendidas. Lá dentro do meu curso, eu tenho uma aula específica sobre segurança pública. Eu trago várias citações e leis. Tem uma citação que eu acho maravilhosa do Sartre, que ele vai dizer que a violência é sempre uma derrota. E eu acho que ela norteia muita discussão, porque hoje, quando a gente fala de redação para cargos da área da segurança pública, carreiras policiais, tudo envolve cultura da paz, trabalhos preventivos, trabalhos educacionais. Nunca é sobre tortura, sobre exclusão, sobre violência, mas o papel que as guardas municipais têm de manterem o patrimônio público, de manterem a ordem social. Então é sempre nesse caminho de cultura da paz, nunca de por exemplo, negligenciar um grupo, excluir uma comunidade, não, é sempre no sentido de integrar e de prevenir e de educar. Então, obviamente, a banca, ela não determina tema, tá? Ela não colocou lá que vai ter relação com a Guarda Municipal. Mas se a gente fosse pensar alguns temas possíveis, poderiam envolver, por exemplo, o papel da Guarda Municipal na construção da cultura da paz, poderia ser, por exemplo, a importância da tecnologia
para, por exemplo, combate a ciclos de criminalidade. A gente poderia pensar também como a Guarda Municipal pode contribuir com ações preventivas no espaço educacional. Então é sempre pensar o papel da Guarda Municipal. Porém, pode ser também que a banca, ela elenque temas que sejam atuais. Então, não necessariamente relacionados ao cargo. Então, não fica pensando, eu tenho que estudar a redação pensando somente na função da Guarda Municipal ou no eixo temático segurança. Pode ser que ela cobre educação, pode ser que ela cobre tecnologia, cidadania, trabalho, economia, cultura. Então, é muito importante que vocês preparem para qualquer tema, que é o que eu faço, o que eu ensino. A minha estrutura, a minha estratégia de redação é ensinar por eixos temáticos. Então, os meus alunos, eles têm acesso a um conjunto de repertórios sobre educação, sobre saúde, sobre tecnologia, para que na hora do concurso ele esteja preparado. Porque se cair algo relacionado ao papel da Guarda Municipal como tema de redação, você vai estar pronto porque você obviamente leu sobre toda a teoria, sobre toda a Constituição, todas as leis, documentos que embasam a Guarda Municipal. Agora, e se cair um outro eixo temático? E se cair meio ambiente, por exemplo, você vai estar preparado para fazer uma redação sobre isso? E isso é muito comum em concurso, gente. Bancas como FGV, Sebrae, Sesgran Rio, VUNESP, não necessariamente cobram temas relacionados ao cargo. Então, alguns temas que já caíram em concursos, por exemplo, vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Já caiu a questão de como o meio ambiente pode, se o meio ambiente não for preservado, como que ele impacta a saúde. A gente tem 2 eixos temáticos aí, que é saúde e meio ambiente. Alguns concursos já cobraram a questão do uso de celulares nas escolas. Por exemplo, um concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo cobrou a questão do uso de celulares nas escolas, que não tem relação com o cargo. Então, é preciso se preparar para tudo. Se você está pensando em estudar uma redação só sobre as funções da Guarda Municipal, você pode cair do cavalo. Então é muito melhor chegar preparado no dia da prova, sabendo redação para qualquer tema, do que ficar na expectativa de apostas de temas. Então não fique preso à segurança pública. Claro que você tem que ter um conjunto de estações, de leis. Por exemplo, pode ter uma intersecção entre segurança pública e tecnologia, segurança pública e educação, mas não ficar preso a isso, já que o edital não estabelece que vai ser necessariamente relacionado à segurança pública. Então, a melhor maneira de estudar redação é aprendendo eixos temáticos, citações para diferentes temas. E, gente, muitas citações se encaixam para muitos temas. Então, por exemplo, uma das raízes do ciclo de criminalidade, da violência urbana que a gente tem, vem da desigualdade social e da falta de educação. Então, todo o caminho discursivo também pode seguir essa linha da falta de educação. O Nelson Mandela tem uma citação maravilhosa, quem já me segue aqui já está cansado, inclusive, dessa citação, que ele vai dizer que a educação é a arma mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo. E é uma citação muito boa para esse eixo temático de segurança pública, porque o que ele está trazendo? Que não é a violência que resolve nada. O que resolve a sociedade é a educação. Então, ela é a maior e a melhor arma que a gente pode utilizar. Então, dentro do caminho argumentativo, você pode também defender a educação. Mesmo que o tema não envolva necessariamente educação, a gente pode fazer um caminho argumentativo que fique validado ali pela questão da falta da educação, de como a falta de educação vai contribuir com o ciclo de criminalidade, vai contribuir com a desigualdade social. Então é possível ter uma citação ou uma lei que se encaixa para muitos temas: Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. São documentos que podem ser usados para muitos temas. Então, a gente precisa ser estratégico na nossa preparação. Acho que a gente perde muito tempo tentando ver informação no Google, aí procura no TikTok, procura no YouTube, ao invés de realmente seguir uma linha de raciocínio. Porque, gente, fazer redação é como fazer arroz. Tem um passo a passo. Tem a hora certa de colocar o óleo, de colocar o alho, de colocar o sal, de colocar água, arroz, o tempo, assim como redação. Cada palavra tem que estar adequada, a seleção vocabular que você faz tem que estar adequada. Eu não posso ficar falando bandido bom, bandido morto, que todo bandido tem que morrer e defender pena de morte. Eu não posso. Porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, mesmo a pessoa que cometeu o crime mais bárbaro, ainda assim, conforme a Constituição, ela é igual perante a lei. Então, você não vai ficar falando, regurgitando suas próprias ideias. Você vai seguir o caminho que a banca quer ver. Então, com boas citações e boas leis, você pode usar e aplicar essas citações e leis para muitos temas. E não ficar preso ali numa única citação e rezando para que ela se encaixe no dia da prova, tá? Então, é importante que a sua preparação ela seja ampla. Não fique pensando em um único tema, não estude um único tema, porque a gente não tem controle disso. O que a gente tem controle é de aprender redação.
aprender como construir a introdução, quais conectivos usar ao longo do texto, quais citações são pertinentes, porque muita gente também quer pegar a citação do TikTok, isso não vai funcionar, né? A citação é escolhida conforme aquele eixo temático e tem que ser um autor que já tem uma produção acadêmica, que ele é reconhecido, ele fez algo importante para a sociedade. Eu não posso simplesmente usar uma citação de um coach que eu vi no TikTok, né? São autores que tem um peso acadêmico, que tem um peso histórico. Então, por exemplo, eu sempre falo, caiu em tecnologia, use Steve Jobs. Lá no meu curso, eu analiso a redação nota máxima do meu aluno que foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Como eu falei, o tema envolveu a questão de vantagens e desvantagens do uso de câmera de segurança em fardas policiais, e ele usou Steve Jobs, Tecnologia Move o Mundo, que é uma citação muito boa para falar de tecnologia, e você pega a citação e encaixa com aquele tema específico, porque, gente, o eixo temático ele é grande, vamos pensar numa bola gigantesca. Então, o eixo temático segurança é uma bola. Dentro desse eixo temático, a gente vai ter os temas que são muito específicos. Então, por exemplo, inteligência artificial e segurança pública, ou, por exemplo, reconhecimento facial e segurança pública, prevenção à criminalidade, violência urbana, violência doméstica, violência patrimonial, violência interpessoal, tudo isso são temas que estão dentro desse eixo temático. Então a gente pensa citações e leis grandes e a gente vai encaixar para aquele tema. Então Steve Jobs, por exemplo, é uma citação, quando ele fala, a tecnologia move o mundo. É uma citação que se encaixa para tecnologia. E aí pode ser tecnologia educação, tecnologia de segurança pública, tecnologia de saúde. Então não fique preso em citações muito específicas, porque elas não vão contribuir com o seu processo de produção da redação, tá? E eu quero que você volte aqui nesse vídeo depois para me dizer, professor, eu consegui aprovação no concurso público da Guarda Municipal de Alfenas, estou aqui fardado, trabalhando, manda foto depois lá no meu Instagram, no @conversalu, e quer se preparar de verdade? Quer parar de palhaçada, quer pagar o preço? Entra no link abaixo aqui, é o meu curso de redação para concursos públicos. Eu ensino como ler os textos motivadores, eu ensino como fazer todas as linhas da redação e tem correção de redação. Então entra aqui agora, não perde essa oportunidade, seu dinheiro será investido e você vai conseguir aprovação pagando o preço por isso. Te espero lá dentro.